E aí, meus queridos, estamos passando aí por uma dificuldade, não é isso? No momento, não podendo ter aula presencial, então a gente vai começar a fazer umas aulas aqui online. Lembrando que, retornando, a gente pega esses conteúdos, avalia eles de novo, confere todas as questões que a gente vai trabalhar aqui. Vão lá, então fazendo aí o melhor possível por enquanto, e depois retomando a sala de aula, a gente pega esses conteúdos aí, destrincha tudo certinho, vamos para a apostila, fazer as marcações, as anotações que são necessárias. Lembrando que a gente não vai ter perda nenhuma de conteúdo, que quando a gente retornar então para a sala de aula, a gente vai e corre atrás desse tempo perdido. Só que a gente não pode pegar também e descartar agora esse período. Vamos aproveitando esse período aí para a gente ir estudando um pouco, dando umas lidas na apostila, e eu tenho que contar com vocês também porque eu vou falando algumas coisas aqui, vou fazer umas correções, como no vídeo de hoje, mas eu também preciso que vocês peguem a apostila, que vocês façam leitura dela, e aí a gente vai se entrosando. E vocês também podem mandar qualquer dúvida por e-mail, ou fazer um comentário aí, que eu faço outro vídeo, ou respondo vocês diretamente por e-mail, certinho? Então olha só, hoje a gente vai começar com a correção das duas páginas 62 e 63 do capítulo 3, que tem como título aqui Composição Química das Células. Então, peguem aí a apostila no capítulo 3 de vocês e vamos lá para a página 62, começar então a fazer a correção dessas duas páginas. Lembrando que os vídeos da explicação vêm depois aí, que eu já vou mandando também, já estou postando, então vocês podem depois assistir o vídeo e fazendo essas atividades. E não deixem também, é claro, de ler o material. Certo? Então a primeira questão da página 62 é o "e se fosse possível?". E aí fala o seguinte, a questão já começa: com base em seus conhecimentos, de acordo com o texto apresentado, os textos apresentados, e se fosse possível, alterar a maneira como as informações sobre a presença de gordura trans nos alimentos são apresentadas, o que você sugeria? Quando ele fala o que você sugeria, já está aí querendo sua resposta pessoal, é uma sugestão sua, vai aí da sua criatividade. Então, o que a gente tem que lembrar, que as gorduras trans são essas gorduras que podem causar mal, fazem mal aí para nossa saúde, e que hoje a nossa legislação já vem mudando, assim como fala aí no texto que vocês vão lendo, falando aí sobre os colesterol, o LDL, o HDL também. Então, faça uma leitura nesse texto e deem a sua sugestão, o que você acha que poderia melhorar. Será que só aquele pedacinho lá, aquela informaçãozinha contém gordura trans é suficiente? Será que precisaria aí falar a quantidade que a gente deveria ingerir máxima por dia, o quanto aquele produto tem, ou só basta aquele simples, né, a informação aí que muitas vezes a gente nem consegue observar direito. Então aí fica uma resposta pessoal, depois vocês podem me mandar essas respostas pessoais que eu dou uma olhada e faço alguma alteração aí se for necessário, certinho? Então vamos para as questões do contextualize, que são 3 questões, e aí vem com um texto falando menos gordura, mais cabelo e pele jovem. Então é um experimento, o texto fala sobre um experimento que foi feito com ratos, certo? Com algumas espécies aí de roedores, falando que foi balanceada a dieta em um grupo e o grupo controle, nesse grupo controle, né? Então eu tenho o grupo que foi dado aí uma dieta saudável e outro grupo que deixava-se comer à vontade vários tipos de alimento. Então foi feito uma análise, né, desses dois grupos, do teste e do controle, e aí ele vem com umas perguntas, que a primeira pergunta fala o seguinte: explique como o consumo de uma dieta com restrição calórica melhorou a condição física dos camundongos estudados. O texto então faz referência falando que os camundongos que se alimentaram de uma forma correta, ingerindo um alimento mais saudável em determinadas horas do dia, não tendo uma dieta aí balanceada, eles não engordaram. Então isso já é um ganho, né? Que, como na pergunta fala aí, na condição física, eles não engordaram, eles mantiveram um peso adequado, a pelagem dele, o pelo dele foi renovado, certo? E eles também
começaram a reduzir na quantidade de perda de pelo. Ou seja, o que esse estudo nos mostrou? Ele mostrou que os indivíduos, os camundongos, os hamster aí, que tinham uma dieta não controlada, eles tinham uma grande concentração de gordura no corpo. Tendo essa grande concentração de gordura no corpo, o corpo deles se mantinha muito aquecido. Então, automaticamente, o que o organismo fazia? Perdia pelos para balancear essa temperatura corpórea, porque se ele tem muito pelo, automaticamente, mais a gordura, o corpo desse organismo superaquece. Então, quando esses organismos começaram a emagrecer e o seu metabolismo começou então a ver que a temperatura metabólica estava ficando mais baixa, o corpo fez o quê? Começou automaticamente a irrigar mais o tecido cutâneo desses animais e automaticamente começou a rejuvenescer os pelos. Mais pelos começaram a crescer ao longo do corpo do animal com o objetivo de manutenção da temperatura do corpo. A questão 2 já fala o seguinte: qual é o papel biológico do pelo, de acordo com os resultados do estudo? Em cima do estudo, eu observo que o objetivo aí, né, esse papel biológico do pelo vai ser o isolamento térmico, vai manter o calor corpóreo desse animal, certo? E a questão 3, se você fosse um nutricionista, então aí já vem uma pergunta pessoal, né? E esse profissional orientasse a fazer uma dieta restrita em calorias, que tipo de alimentos você deveria evitar de comer? Eu tenho que evitar, é claro, os lipídios e os carboidratos, que são fonte aí de calorias. Só que não é também cortar totalmente da nossa dieta, que a gente sabe que eles são importantes, como aí nas aulas que a gente vê, certo? Partindo para a página 63, nós temos aí ou atividades, e aí como questão de número 9, fala o seguinte: relacione cada conceito com a sua definição. Então fica o seguinte: letra A, polissacarídeo de reserva encontrado nas plantas. Eu tenho aí o amido sendo o polissacarídeo encontrado nas plantas. Letra B, polissacarídeo que forma a parede das células vegetais. Então aí eu tenho a celulose. Lembrando que o nosso organismo tem dificuldade na quebra desse polissacarídeo. Letra C, carboidrato simples, cuja quebra não resulta em carboidratos menores. Então eu vou ter aí os monossacarídeos, que quando eu tenho um polissacarídeo, por exemplo, se eu quebro, eu vou reduzindo ele em sacarídeos menores. Como eu já tenho a primeira base do sacarídeo, que vai ser um monossacarídeo, se eu quebro eles, eu deixo de ter um sacarídeo. Letra D, composto que apresenta em comum pouca solubilidade em água e elevada solubilidade em solventes orgânicos. Aí eu vou ter as gorduras, que são os lipídios. E, por último, ácido orgânico, constituindo dos triacilgliceróis, eu vou ter então os ácidos graxos. E aí vai ficar assim a sequência: C, D, A, E, B, certo? A questão de número 10 já é uma questão que fala o seguinte: algumas reações fragmentam moléculas orgânicas complexas e ricas em energia, originando moléculas mais simples e pobres em energia, como dióxido de carbono, água e amônia. O conjunto dessas reações vai caracterizar. Eu sempre tenho que lembrar o seguinte: anabolismo, eu vou ter a montagem de uma molécula. Catabolismo, eu vou ter a degradação, como se eu fosse desmontando essa molécula. Então, se eu tenho uma molécula complexa e vou fazer com que ela seja degradada, eu vou ter aí uma reação de catabolismo. Então, eu já vou descartar várias dessas letras. Então, a resposta correta vai ser a letra B, que fala o catabolismo como um processo básico, certo? Já na questão 11, diz o seguinte: nem todas as pessoas têm acesso à quantidade de calorias necessárias para a manutenção de suas funções vitais. Enquanto as populações de países ricos vivem com uma epidemia de obesidade e outras doenças relacionadas à superalimentação. A tabela apresenta porcentagens de nutrientes presentes em 100 gramas de certos alimentos. E aí eu vou ter o hambúrguer, cereal, mortadela, pão e bacon. E o carboidrato, proteína e gorduras saturadas encontradas nesses alimentos, esses 5 alimentos.
Pergunta: uma pessoa que apresenta colesterol elevado tem que reduzir o quê? Vai ter que reduzir o consumo de mortadela por ter 20% de gordura saturada e vai ter que reduzir o bacon, que também tem 72% de gordura saturada. É claro que o hambúrguer também entraria, mas nas alternativas só trazem dois alimentos. E os dois alimentos com maior concentração de gorduras saturadas são essas gorduras que vão fazer mal aí pro organismo e aumentar o colesterol. Vai ser a mortadela e o bacon, desculpa, sendo então como resposta a letra B de bola. A questão número 12 diz o seguinte: durante uma prova de triatlo, os atletas se preocupam em consumir regularmente bebidas balanceadas, preparadas habitualmente por um nutricionista. Observe a tabela a seguir, que apresenta a composição nutricional dessas bebidas. Então eu vou ter aí o carboidrato, proteína e gordura trans e o percentual que ela vai ter em 200 ml de calorias, certo? E a quantidade de gramas que foi colocado então nessa tabela. De acordo com a informação nutricional, pode-se notar que a preocupação central do nutricionista é o que? Eu vou precisar que eu tenho uma prova de triatlo, eu tenho uma prova longa, certo? Nessa prova longa eu preciso de uma absorção rápida desses nutrientes para que então o meu organismo aí não fique com essa baixa demanda de energia. Então, se eu preciso de energia rápida para que eu realize o trabalho, eu vou precisar então consumir aí as substâncias que são degradadas rapidamente no meu organismo. Então, eu vou ter aí um consumo rápido de carboidratos, certo? Então, a resposta vai ficar a letra C. Garantir que o atleta complete bem a prova, fornecendo carboidratos suficientes para a obtenção de energia no organismo, certinho? E depois, a última questão, que é a questão número 13, fala o seguinte: sabe-se que as nozes verdadeiras, amêndoa, pecan, castanha do Pará, castanha de caju, pistache, entre outras, são frutas secas. Embora sejam fonte de muitos nutrientes, muitas pessoas resistem em inseri-las em suas dietas por meio de. Por que que muitas pessoas têm o receio de se alimentar aí de nozes, por exemplo? É o medo principalmente de ganhar peso, pois elas possuem alto teor energético em função da elevada quantidade de lipídios que possuem. A resposta, então, fica aí a letra C como resposta dessa questão, certo? Lembrando que nos vegetais os lipídios ficam armazenados principalmente nas sementes e nos frutos, certo? Então eu vou aí ter um receio de me alimentar muito dessas frutas secas, assim como disse na questão, pelo ganho de peso, ok? E é claro que eu posso sim me alimentar delas, mas eu também tenho que ter um cuidado em relação a essa alimentação, ok? São muito boas para a saúde, possuem aí várias substâncias importantes para o nosso organismo, certinho? Então nossa correção fica por aqui. Terminamos, depois aí na sequência vem os vídeos, outros vídeos com várias correções e explicações. Qualquer dúvida no meu e-mail, pode comentar aí também, dando uma sugestão, que aí eu faço um vídeo de alguma dúvida que vocês tenham, ou lembrando que vocês possuem também as questões que são feitas pelo plural, como as complementares, tarefas propostas. Essas questões vocês fazem pelo plural, pode continuar fazendo. Eu não faço a correção delas por aqui, mas tendo dúvida de alguma, só falar que aí eu faço um vídeo. Do demais, fiquem tranquilos, estudem bastante e se cuidem nesse período, tá? Fiquem em casa.